E vamos lá! Guerra do Afeganistão! Finalmente chegamos ao clímax, ao ponto máximo. Eu tenho certeza que tu veio aqui só pra isso, mas pelo amor de Deus, a aula 1 e a aula 2 são fundamentais. Não assiste só. Pelo amor de Deus, não assiste só essa, né? Claro, tu vai entender, né? A Guerra do Afeganistão, o que tá acontecendo hoje. Mas, meu amigo, minha amiga, muito mais, olha que coisa bonita, tu vai ter muito mais embasamento histórico, né? Tu vai entender a fundo e a cores e a detalhes o que acontece no Afeganistão desde a década de 70, até antes, né? Até né? Desde a antiguidade no Afeganistão, se tu assistir as outras aulas. Então eu recomendo fortemente tu assistir as outras. Mas tá, tu tá aqui, tu quer ver, tu tá ansioso pra ver o que aconteceu na Guerra do Afeganistão, então fica comigo, vai dar tudo certo. Olha só, antes de mais nada, antes de eu começar a falar do Afeganistão, se inscreve no canal, por favor. Muitos de vocês, 80% de vocês, 90 quase, não assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Se inscreve para tu acompanhar, para eu ver que tá funcionando, que tá entrando na tua cabeça as coisas, para eu ver que tu tá gostando, para, né, para eu ficar feliz, né? Para eu ver que tá dando certo isso daqui, né? Enfim, se inscreve, não custa nada, tá aqui embaixo, eu não vou tentar apontar de novo que é um fiasco, mas tá aqui embaixo, ali, ó, assina aí, tem um botãozinho ali, na real ali. Ai, eu não consigo fazer isso de apontar pro bagulho. Mas enfim, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, não custa nada, faz agora pra não esquecer. E compartilha com os amiguinhos. Que legal, quer ver o que tá acontecendo no Afeganistão? Ó, o vídeo daquele menino maluquinho, né? Lá tu vai saber tudo. Vamos lá então. Vamos começar a entender a guerra do Afeganistão, que começa em 2001, no início do século 21, né? E vai terminar no ano em que estou gravando. Olha só, isso daqui é uma aula de atualidades, né? Quase. Vai até 2021, a guerra do Afeganistão. E a gente vai entender o porquê. Primeira coisa que tu tem que entender, com o atentado às Torres Gêmeas, o Bush filho, ele vai falar o seguinte: nós temos que começar uma guerra ao terror, guerra ao terrorismo, guerra ao fundamentalismo islâmico. Tudo que se relaciona a fundamentalismo islâmico não presta. É Al-Qaeda, é Hamas, é Hezbollah, é Talibã, né? Então a gente tem que perseguir esses caras, a gente tem que, né, fazer essa guerra preventiva, a gente tem que evitar que eles cometam mais atos de terrorismo, né? Então a gente tem que guerrear com eles antes que eles guerreiam contra a gente. E é assim que vai dar início a doutrina Bush. O que é a doutrina Bush? Toda essa questão do Bush tentando interferir, né, nos países do Oriente Médio, da Ásia, né, tentando fazer incursões militares para impedir uma possível, né, volta do terrorismo. Tá bom, galera? Então a gente vai ter intensos bombardeios, ofensivas terrestres, né, milhares de militares estadunidenses soltando no Afeganistão, no Iraque, né? Então a gente vai ter aí uma série de batalhas que vai formar a Guerra do Afeganistão. É a tentativa dos Estados Unidos de tirar o Talibã do governo, de tentar, né, minar todas as forças que cooperam com a Al-Qaeda, que cooperam com os fundamentalistas, que cooperam com o terrorismo. E a gente sabe que o Afeganistão cooperava com a Al-Qaeda. Por isso que eu falei da Al-Qaeda na aula passada, não é porque eu tô maluco, não é clickbait. A Al-Qaeda é importante para entender a Guerra do Afeganistão, tá bom? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter, né, a Aliança do Norte. Se lembra que eu falei na outra aula? Ah, se tu veio aqui assistir só essa, tu não lembra, né? Porque tu não viu. Mas na outra aula eu falei que a Aliança do Norte batalhou contra a Al-Qaeda, né, nesse movimento de guerrilha, né, para tentar dominar o Afeganistão na década de 90. Então, a Aliança do Norte vai apoiar os Estados Unidos nessas novas incursões do século 21. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai vencer uma série de batalhas, vai vencer a guerra inicial, né, ali de 2001, 2002, 2003, e vai então destruir as bases da Al-Qaeda no Afeganistão. O Osama Bin Laden, o grande líder, né, da Al-Qaeda, vai fugir, não vai ser, né, capturado neste momento, mas a gente vai ter então os Estados Unidos colocando, né, um governo pró-ocidental, né, do carinha chamado Hamid Karzai. Quem é Hamid Karzai? Um presidente super corrupto que vai fazer um monte de atrocidade lá, né? A gente nem o ponto de vista ocidental da história às vezes nem percebe, né, que o cara era corrupto nos Estados Unidos assim, ó, tô cagando, né? Afeganistão já tô todo cagado, não faz mal eu botar um corrupto na presidência, né? E aí vai ser um governo meio que fantoche aí dos Estados Unidos, ele vai atender os desejos, né, ocidentais, estadunidenses, e ele não vai, né, ser um empecilho aí para as incursões no Afeganistão, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter aí focos de resistência aumentando a partir de 2003, principalmente porque os Estados Unidos vai ter que dividir as tropas, porque vai começar a fazer incursões no Iraque, a guerra do Iraque, que a gente vai ter uma aula específica só para isso, para a gente entender o Iraque, né? E aqui é Afeganistão, por isso que a gente não vai falar do Iraque aqui, tá bom? Então não brigue comigo. O que vai acontecer, né? Então a gente vai ter essa divisão das tropas, a gente vai ter um aumento da resistência, né? Essa resistência que em determinado momento estava apenas, né, focada
focada ali, né, esses focos de guerrilha, né, nas montanhas, as montanhas que eu falei tanto, né, das montanhas do Afeganistão nas últimas aulas, mas enfim, a gente vai ter então, né, essa questão do Afeganistão, né, desses movimentos guerrilheiros nas montanhas do Talibã, começando a, né, avançar sobre outros territórios conforme os Estados Unidos vai dividindo as tropas, vai diminuindo as batalhas, né, e a gente vai ter então, né, esses guerrilheiros das montanhas, o Talibã, o próprio regime Talibã, começando, né, a avançar. Enquanto começa a avançar, eles vão inclusive controlar aí, né, eles vão começar a controlar o narcotráfico. Olha que doideira, né? Os grandes do Talibã, né, vai começar a controlar grupos ligados ao narcotráfico, vai começar, né, a operar aí de maneira muito danosa à sociedade talibã, tá? Toda a sociedade afegã, desculpa, né? Até os talibã vão ter problema, né, com o tráfico de drogas e tudo mais, mas enfim, né, principalmente a sociedade afegã vai ter problemas com essas drogas circulando e a violência aí todo aquele. Nossa, vai ser uma doideira, né? O século XXI para o Afeganistão até então não está sendo legal, não. Principalmente para os civis, que são os que mais sofrem, né? Muitas pessoas morreram, muitos civis morreram no meio dessa guerra do Afeganistão por nada, né? Inclusive tem até um vídeo na internet, sugiro muito que vocês pesquisem e procurem, né? De um soldado do Afeganistão, né? Falando assim, alguém perguntou para ele, por que você está guerreando? Não sei, né? Os meus líderes falaram que era para eu guerrear, tô aqui, né? Falaram, vai lá, te dou um salário e tu vai ficar bem. Daí, beleza, estou aqui, né? Não foi com essas palavras, não foi dessa maneira, mas ele nem sabia, né? Por que tinha esses conflitos entre Estados Unidos e Talibã e Afeganistão. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai ter, né, o avanço dos guerrilheiros, né, conforme os Estados Unidos vai diminuindo as suas operações, né? E aí a gente vai ter um ponto-chave, que é em 2011 a captura e a morte de Osama Bin Laden no governo Barack Obama. O que o Obama mais quer? Tirar as tropas do Afeganistão, porque isso gera dinheiro, a população não aguenta mais ver familiar morrendo lá no Oriente Médio, né? E aí o Barack Obama vai se aproveitar da morte do Osama Bin Laden, capturado e assassinado no Afeganistão, para, né, falar o seguinte: nossa missão acabou. Nós matamos o líder da Al-Qaeda. Acabou, não precisamos mais fazer incursões militares e bélicas no Afeganistão, né? E aí a gente vai ter esse discurso e o início de uma retirada a partir de 2011, com a morte do Osama Bin Laden, a retirada, né, dos Estados Unidos gradualmente do Afeganistão. Seria o ponto final na guerra ao terror, na doutrina Bush, toda aquela doideira, né? Só que, né, mesmo com a morte do Bin Laden, o Talibã, a Al-Qaeda, outros grupos fundamentalistas como o Estado Islâmico K, que vai surgir no meio desse período da guerra do Afeganistão, todos esses grupos vão começar a se fortalecer. Não é porque o Osama Bin Laden morreu que as ideias dele não acabaram, né? As ideias dele foram perpetuadas, né? E até algumas delas até aprimoradas, né? O Estado Islâmico K aí fortemente armado até os dentes. Então, uma doideira, né? E aí, em 2014, o Obama, né, se aproveitando da morte do Osama Bin Laden, se aproveitando da fragilidade, se aproveitando de todas essas situações, vai anunciar o fim das incursões bélicas no Afeganistão, né? E aí a gente teria então o processo de retirada dos Estados Unidos desse território, desse povo, desse país, né? E aí o que vai acontecer, meu amigo, é muita loucura, né? A gente vai ter o Barack Obama anunciando a retirada e o Trump cumprindo então, né, a retirada, cumprindo essa política, né, diplomática que o Barack Obama havia começado. O Donald Trump então vai continuar os tratados que haviam sido assinados na era Obama, tá? O que vai acontecer? Em 2020 a gente vai ter a assinatura do Tratado Master Blaster, que é oficializar a retirada dos Estados Unidos desse país, né? Então, os Estados Unidos iria desocupar o Afeganistão, né? E o Talibã iria proibir terrorismo, né, em áreas ocupadas, né? E aí a gente vai ter, então, essa promessa do Talibã de, beleza, a gente não vai praticar terrorismo nas nossas áreas ocupadas, a gente não vai atacar vocês quando vocês saírem, né? Então o Talibã aí, né, se fazendo de bonzinho e tudo mais, né, prometendo conversar, né, até com o governo afegão a respeito de uma divisão de poderes, né? Então, o governo aí, o Talibã, né, o Talibã, não, o governo, o Talibã, prometendo para os Estados Unidos uma diplomacia interna, né? E aí os Estados Unidos, estamos bem então, né? Em 2020 os acordos foram para frente, e aí em 2021 assume, né,
Joe Biden, né? E o Joe Biden, então, vai pegar aí todo, né, o pepino desses acordos, né, no governo dele, principalmente no meio de 2021. O que que vai acontecer, né? O presidente nessa época do Afeganistão, o Ashraf Ghani, né, que vai governar de 2014 a 2021, ele que era, né, o sucessor do líder corrupto que eu falei para vocês anteriormente, né, o Hamid Karzai, ele vai, então, né, o Ashraf Ghani vai ser um cara que não vai conseguir muita conversa com o Talibã. A diplomacia é complicada, o Talibã não aceita as exigências do Ashraf Ghani, o Ashraf Ghani não aceita as exigências do Talibã. E a gente vai ter então, né, no meio do governo Biden, as tropas saindo dos Estados Unidos em maio de 2021. E aí o que que o Talibã fez? Vai começar a ocupar todo o território do Afeganistão. O Talibã que, olha só, vamos ver aqui no mapa. Olha, eu trouxe o mapa pra gente dar uma olhada nisso daí. O Talibã que controlava essas áreas em laranja, né? Que eram poucas áreas, se tu for para pensar, né? Mas conforme as tropas estadunidenses vão saindo, né? Então aqui era abril, né? Em maio, né? A gente vai ter a retirada das tropas. E em junho a gente já tinha uma boa área do Talibã, do Afeganistão sendo ocupada pelo Talibã. Em julho, ocupou quase tudo. Só sobraram alguns territórios controlados pelo governo do Ashraf Ghani, tá? Então o Afeganistão se apropriou, né, desse momento de retirada de fragilidade, né, desse controle não ligado ao islamismo fundamentalista para ocupar o Afeganistão todo. É isso que está acontecendo, meu querido, minha querida. O que acontece em 2021 é o avanço frenético do Talibã, que há muito tempo não governava esse país, desde a década de 90, né? Na verdade, a gente vai ter aí o regime pró-ocidental começando no século XXI, né? Mas a gente estava aí a 2020, de 2001 até 2021 sem um governo do Talibã, né? A gente estava 20 anos sem um governo do Talibã. E agora, né, com a retirada das tropas estadunidenses, o Talibã dominando tudo no Afeganistão, tá? Até que em agosto o Talibã vai cercar Cabul, que é a capital do Afeganistão, e o presidente vai fugir. O presidente foge para os Emirados Árabes Unidos, né? Um país aí com uma certa influência ocidental e tudo mais, né? O exército nem tentou peitar o Afeganistão porque não dá, não dá. O Afeganistão tá muito forte, não tem o que fazer. E a gente vai ter então o povo, né, histérico. Ai meu Deus, vai voltar a ser o que era na década de 90, que não podia assistir futebol, não podia assistir o xadrez. Na época era o Kasparov, o grande, né, o grande campeão mundial. Hoje em dia não ia dar pra assistir o Magnus Carlsen, né? Como é que eu não vou ver aquele topete maravilhoso do Magnus Carlsen? Não dá. Eu quero assistir xadrez. E aí a galera começa a ficar aos prantos, né? Meu Deus do céu! Talibã tomou Cabul, o que que a gente vai fazer, né? E aí a gente vai ter, né, a proibição de falar assim, ó, não sai mais ninguém daqui, né? Então, por isso que a gente vai ter esses aviões lotados, as pessoas subindo no avião, as pessoas caindo, né, do avião, as pessoas tentando fazer alguma coisa, sair desesperadamente desse país, tá? Então, olha só a comparação. Na década de 90, demorou 2 anos para eles tomarem o poder e tomam em 1996. Em 2021, eles tomam o país em 3 meses. Esses caras estão muito fortes, eles estão armados até os dentes. Então, aquela situação de que, ah, não, agora que o Osama Bin Laden morreu, o fundamentalismo islâmico não tem mais força nenhuma. É mentira! O fundamentalismo islâmico tá forte, né? Seja o Al-Qaeda, seja o Talibã, né? Eles têm aí as suas divergências, né? Às vezes eles não concordam tanto, mas é uma coisa eles concordam, eles odeiam os Estados Unidos, tá? Por isso que eu falei da Al-Qaeda na última aula, por isso que eu tô falando nesse momento, tá? E aí o que que vai acontecer, né? A gente antes tinha a República Islâmica do Afeganistão aí, do Ashraf Ghani, e agora a gente já tem até a mudança do nome do país. Não é mais a República Islâmica do Afeganistão, agora é o Emirado Islâmico do Afeganistão, remetendo ao Emirado lá de 1823, que eu falei pra ti na primeira aula, então por isso que eu queria que tu visse, pra tu ter essa referência agora, tá? Mas enfim, o que eu queria te falar mesmo é o seguinte, a gente vai ter a derrota, né, principal, né, quem mais se ferrou nessa história toda é os Estados Unidos, né, se ferra em relação à geopolítica, vai ficar super mal falado. Joe Biden já está sentindo as consequências de tudo isso, né? A gente tem aí a situação de que eles vão queimar 2 trilhões de dólares em incursões no Afeganistão. Para quê? Né? Eles conseguem derrubar o Talibã, né? Demorou 20 anos para eles, né? Não dá em nada. Eles conseguem derrubar o Talibã inicialmente, mas depois o Talibã volta, então é 2 trilhões de dólares jogados no lixo.
E mais, são 240 mil mortes, né? Que é sangue aí de uma incursão que não deu em nada. 20 anos depois, o Talibã volta a assumir o controle do país, né? Quem garante que o Talibã vai ser paz e amor e não vai mais fazer outro atentado às Torres Gêmeas, né? É claro que quem fez o atentado às Torres Gêmeas não foi o Talibã, foi a Al-Qaeda. Mas os dois ali são contra os Estados Unidos e tudo mais. A gente sabe que o Talibã agora tá muito bravo, né? Com as forças ocidentais. É claro que fez os tratados, né? Com os Estados Unidos, né? Promovendo a saída das tropas e tudo mais. Mas eles não gostam dos Estados Unidos. Então, dinheiro jogado fora, vidas perdidas, tá? E é por isso que cenas como essa a gente vê, né? As pessoas tentando de alguma maneira sair desse país, porque todo mundo com medo da volta, né? Do cerceamento da liberdade, enfim, de assassinatos, perseguições, execuções, censura e tudo mais, tá? Vamos terminar então vendo essas duas imagens, né? Olha só, esse avião que vocês estão vendo aí, ele era de capacidade de 100 pessoas. Tem 600 pessoas nesse avião, 6 vezes mais do que a capacidade que ele possuía, tá? Poucos dias depois, né, enfim, desse avião sair daí, né, das tropas estadunidenses saírem, a gente teve um atentado no aeroporto de Cabul, onde 13 soldados americanos morreram, 200 pessoas no total, tá? O maior número de baixas dos Estados Unidos desde de alguns atentados que ocorreram anteriormente em 2011, tá? Quem assumiu esse atentado não foi o Talibã, mas foi o Estado Islâmico K, que era inimigo do Talibã, é inimigo do Talibã, só que odeia os Estados Unidos igual. Então a gente tem, né, essa situação. Tá tudo certinho? Não, tá tudo uma desgraça, porque o Estado Islâmico K, né, é inimigo do Talibã, beleza, mas os dois odeiam os Estados Unidos e quem garante que eles não vão se unir contra os Estados Unidos em uma eventual situação posterior, tá? Aqui não defendendo, né, Estados Unidos. A gente sabe que Estados Unidos Estados Unidos, né, meu amigo? Estados Unidos só pensa no próprio umbigo, né? E às vezes nem pensa nas vidas que vão morrer, né, nas pessoas que vão sofrer, né? É claro. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que a tensão continua. Em pleno 2021, a gente ainda tem tensões, né, em relação a essa guerra ao terror. Beleza? Né? E aí o que, que vai acontecer, né? Os Estados Unidos vai responder com ataque de drone, o drone vai matar civil, então os Estados Unidos aí sujando, né, as mãos de sangue inocente, mais uma vez, né, depois de tanto tempo, em 2021 ainda a gente tem, né, os Estados Unidos sujando a mão de sangue inocente. Aqui outra foto, né, mostrando como ficou o trânsito nesse dia do avião que estava saindo, tá? Então, mais uma vez, mostrando para vocês a loucura que está sendo o Afeganistão, né? O porquê de toda essa borbúrdia, né? É muita aflição das pessoas que moram lá, da volta desse regime autoritário da década de 90, onde as mulheres não podiam ir para a escola, onde as mulheres tinham que tapar o corpo todo, eram apedrejadas, né? Onde não existia nenhum tipo de liberdade, onde o regime talibã controlava tudo e todos. Tá bom, galera? Então é isso, vou ficando por aqui, né? Te vejo numa próxima oportunidade. Curte o vídeo, compartilha com os amiguinhos para entender que doideira que tá acontecendo no Afeganistão, beleza? E te vejo na próxima aula, enfim. Beijão, valeu!